Olá pessoal, tudo bem com os senhores? Espero que sim. Pessoal, dando continuidade ao curso de contabilidade empresarial, eu gostaria de conversar com os senhores hoje a respeito do tema 5, que trata da estrutura conceitual da contabilidade. A gente vai ver que alguns pontos da estrutura conceitual já foram abordados, discutidos anteriormente, e a leitura dos senhores acaba sendo um reforço do conhecimento que já foi adquirido. E é claro que novas dúvidas podem surgir, a gente pode conversar sobre elas, eu estou à disposição a respeito de dúvidas, questões, comentários, tudo bem? A aula de hoje ela está dividida basicamente em três blocos. No primeiro eu só gostaria de saber se os senhores estão fazendo a leitura do material complementar que eu disponibilizei no Stoa. No segundo bloco, a gente vai tratar da estrutura conceitual, uma visão geral resumida. E o terceiro é um exercício que eu gostaria de resolver com os senhores. E na verdade, a gente está iniciando a técnica dos balanços sucessivos, que é uma técnica que ajuda a visualizar como os eventos influenciam a empresa ou como acontece uma alteração patrimonial na empresa a partir de vários eventos. Eu vou discutir mais esse método no último bloco dessa aula. Então eu vou começar aqui com o primeiro, né, que diz respeito à leitura complementar. Se você está acompanhando o material que eu disponibilizo no Stoa, você viu essa leitura complementar a respeito do Covid-19. A pergunta da leitura é: o Covid-19 vai gerar perdas para as companhias? E, na verdade, esse material ele traz a discussão de uma norma, o CPC 48, que prevê o reconhecimento de perdas por créditos, perdas de crédito esperadas. E eu vou explicar com um exemplo, eu acredito que pode facilitar o entendimento dos efeitos do Covid-19 nas empresas. Vamos imaginar um banco, tá, pessoal? E esse banco, uma das atividades dele é conceder empréstimo. Então imagina que ele tem uma carteira de crédito, que representa expectativa de fluxo de caixa que ele vai receber. Bom, só que há uma incerteza no recebimento de uma parcela desses clientes. Alguns, o banco tem um modelo de, de, de avaliação de crédito e ele consegue observar ou estimar que uma parcela desses clientes não conseguirão ou terão muita dificuldade em honrar a dívida, ou seja, pagar as suas parcelas para o banco. Em função dessa incerteza no recebimento, o banco pode representar essa incerteza por meio das perdas esperadas. Então, se essa porcentagem da carteira de crédito, em função do modelo de avaliação do banco, ele fez uma previsão, ele fez um estudo e está esperando não receber essa parcela, então essa parcela pode ser transformada em perdas ou chamada de perdas esperadas. Essa é a ideia. Tudo bem? Bom, a relação, qual é a relação com o Covid-19, Ricardo? Nesse caso, a gente pode observar um aumento nessas perdas esperadas a partir do Covid-19, a partir dessa pandemia a nível global. Por quê? Vamos imaginar que o consumo da população diminuiu e o faturamento de várias empresas diminuiu também. Com essa redução de faturamento, de vendas, as empresas terão dificuldade em quê? Em gerar fluxo de caixa.
Se elas terão dificuldade em gerar fluxo de caixa, talvez elas tenham dificuldade em pagar as suas dívidas, o que inclui os credores ou os bancos. Então, aquela incerteza que o banco tinha com relação a alguns clientes, ela pode ter aumentado em função do Covid-19 e o novo cenário global. Quais são as consequências do Covid-19 para a saúde financeira dessas empresas? Aumentou ou piorou? Certamente piorou. Então o banco precisa rever essa parcela. Bancos e outras instituições que têm créditos a receber, eles precisam rever essa parcela de perdas estimadas. Falei apenas de pessoa jurídica. Imagina a pessoa física, as pessoas, não é, que têm empréstimos no banco. Essas pessoas, pessoas que terão a sua renda afetada, terão a sua renda comprometida ou reduzida em função do Covid-19, também terão dificuldade em pagar o banco. E isso se reflete em risco, mais incerteza para o banco. É mais um indício de necessidade de revisão das suas perdas esperadas. Então, esse material que eu disponibilizei para os senhores é justamente uma discussão desses efeitos do Covid-19 em relação ao reconhecimento de perdas nas empresas. E o segundo material, a segunda leitura complementar, ele está conectado ao primeiro. Na verdade, é um artigo, o título desse artigo, curto. Metade das grandes empresas tem caixa para suportar até 3 meses sem receita. Então a gente sabe que a redução no consumo a nível global pode diminuir o faturamento, diminuir a entrada de caixa para as empresas. Ora, então fizeram um estudo. Com a posição de caixa atual, as grandes empresas conseguem sobreviver durante 3 meses, 90 dias? Então, esse estudo apontou que, se não me falha a memória, 50% das empresas conseguiriam, aproximadamente 50% das empresas, grandes empresas no cenário brasileiro, conseguiriam pagar as suas despesas com o saldo de caixa. Claro, aplicações financeiras de curto prazo e outras aplicações poderiam ser utilizadas com esse propósito. Enfim, a outra parcela teria uma grande dificuldade no pagamento dessas despesas. E ainda nem estamos falando sobre pequenas e médias empresas. Imagina, se a gente trazer o cenário, a realidade desse conjunto de empresas. Então, a situação pode ser muito preocupante nos próximos meses em função desse isolamento social, em função da redução do consumo da população, enfim, as empresas podem sofrer sérias consequências. Muito bem. Outro ponto que eu gostaria de comentar, além disso, é sobre a estrutura conceitual. Bom, o que a gente já viu, pessoal? O que nós já vimos? A gente discutiu no tema 1 o objetivo das demonstrações contábeis. E um dos objetivos é gerar informação útil para a decisão. Isso já tinha sido explorado no tema 1. Então, se você resgatar os slides do tema 1, você vai perceber que a gente já discutiu esse ponto. E esse ponto é basicamente o capítulo 1 da estrutura conceitual. Outro ponto que a gente já discutiu no tema 2 é a estrutura das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis que a gente listou na aula do tema 2 aparecem no capítulo 3 da estrutura conceitual. Então, a gente já viu qual é a ideia do balanço patrimonial, de apresentação de riqueza da companhia. A gente já discutiu sobre a demonstração de resultado, que tem o objetivo de apresentar
o desempenho da companhia durante um período. Então, as demonstrações contábeis a gente já discutiu anteriormente. Então, essa leitura da estrutura conceitual acaba reforçando um conhecimento que nós... Ou então pode ser utilizado como revisão, considerando que foi um assunto discutido no tema 2. E atualmente nós estamos no tema 5, então algumas semanas podem favorecer o esquecimento. Então a leitura ajuda nesse sentido. Além disso, a gente discutiu sobre receitas, despesas, mais especificamente no tema 4, que é o tema passado. A gente leu a definição de receita e despesa de acordo com a estrutura conceitual. E são elementos que aparecem no capítulo 4 desse documento, ou seja, da estrutura conceitual. Então não é novidade para os senhores. O que eu gostaria de fazer é reforçar a aplicação de receitas e despesas. Então, por exemplo, uma aplicação de receita. Vamos imaginar que a empresa fez uma venda a prazo de mercadorias. Ora, essa venda a prazo de mercadorias gera um aumento no contas a receber da empresa, um aumento no ativo. E também gera um aumento na receita de venda dessa empresa, portanto, um aumento no PL. Então, vamos comparar com a definição. Receitas são aumentos no ativo ou reduções nos passivos que resultam em aumentos no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a contribuições de detentores de direitos sobre o patrimônio. Então vejam, aumento no ativo, aumento no PL, coerente com a definição, com essa breve definição de receita da estrutura conceitual. Ressalto que tem uma norma específica para discutir receita. Receita é um assunto muito relevante dentro da contabilidade, muito polêmico, pois ao longo do desenvolvimento da contabilidade, o reconhecimento de receita ou a definição de receita passou por mudanças. Então é um item que exige muita atenção e muito cuidado na sua definição. Por isso, o IASB decidiu emitir um pronunciamento ou uma norma que trata especificamente desse assunto. Então, se vocês procurarem no site do CPC, vocês vão encontrar uma norma que trata apenas de receita, dada a relevância do assunto. Além de mostrar uma aplicação de receita, eu gostaria de compartilhar uma aplicação de despesa. Então, vamos ler a definição e na sequência eu faço. Despesas são reduções nos ativos ou aumentos nos passivos que resultam em reduções no patrimônio líquido. Então vamos ver. Despesa de salário, referente a março de 2020, por exemplo. Hoje é dia 31 e muitas empresas estão fechando a folha de pagamento, ou seja, o salário a pagar referente a março de 2020, que será pago no início de abril. Então, ocorre um aumento em salários a pagar, portanto, um aumento no passivo, e ocorre o registro da despesa de salário. Essa despesa de salário representa uma redução do PL, correto? Então, a gente consegue fazer a aplicação tranquilamente. Eu sugiro que os senhores, ao resolver os exercícios por exemplo, no final eu vou aplicar um exercício de balanços sucessivos. Façam um exercício, verifiquem se está coerente com a definição que a gente discutiu, a definição da estrutura conceitual. Tá bom? Esse slide também a gente discutiu na aula referente ao tema 4. E basicamente fala sobre a avaliação do desempenho financeiro a partir da confrontação entre receitas e despesas. É um assunto discutido no capítulo 4 da estrutura conceitual. A definição de ativo também foi discutido, na verdade a gente discutiu em dois temas.
tanto no tema 2 quanto no tema 4, a gente falou sobre ativo, alguns elementos de ativo, tá? E eles aparecem no capítulo 4 da estrutura conceitual. Passivo também, a gente fez a discussão dos mesmos temas e eles e o passivo aparece no capítulo 4 da estrutura conceitual. Então, pessoal, basicamente o capítulo 1, o capítulo 3 e o capítulo 4, a gente já comentou alguma coisa. Não esgotamos os capítulos e não é o nosso objetivo, mas a gente sabe do que se trata. A gente consegue, por exemplo, conversar sobre cada um desses capítulos. Então, esses foram os pontos que a gente já discutiu. O que nós ainda não vimos na estrutura conceitual? Bom, são os outros capítulos. O capítulo 2, o 5, o 6, o 7 e o 8. Eu não vou explorar todas as linhas de cada capítulo, não é o meu objetivo, é apenas dar uma ideia do que cada um apresenta, qual a importância de cada um para o documento estrutura conceitual. Tudo bem? E depois vocês podem perguntar se vocês tiverem alguma dúvida. Então, o capítulo 2, basicamente, ele trata das características qualitativas da informação contábil, da informação. É esperado que essas características qualitativas de informação sejam úteis, né? Então, em termos de separação, o documento ou a estrutura conceitual, deixa eu ver uma coisa aqui, características qualitativas de informações financeiras úteis, né? Então, ele coloca úteis no título do capítulo 2 justamente para reforçar a utilidade da informação contábil. Então, são duas seções, duas subseções. A primeira, as características qualitativas fundamentais, e e o segundo subgrupo, características qualitativas de melhoria. Se eu pudesse dividir essas características, se eu pudesse falar sobre prioridade, digamos assim, as características qualitativas fundamentais são mais importantes. A relevância, basicamente, a estrutura conceitual fala que a informação tem que ser relevante. Relevante como? Ela tem que ser útil, ela tem que ser utilizada para fins de tomada de decisão. Então, fazer diferença na tomada de decisão significa o quê? Você disponibilizou aquela informação, ela foi utilizada, ela foi processada por alguém, utilizada por alguém e fez diferença. A decisão foi tomada levando-se em conta aquela informação. Então, essa é uma informação relevante, correto? Materialidade. Materialidade também é uma característica muito próxima de relevância da informação contábil, né? O que diz lá a materialidade, né? A omissão daquela informação pode influenciar a decisão. Então, pensando em um balanço patrimonial, por exemplo, entre várias contas que uma empresa tem, vamos imaginar o setor, uma empresa do setor comercial, no qual o estoque geralmente tem uma participação relevante. O estoque é importante. Imagina se a empresa decide divulgar suas demonstrações contábeis sem a presença do estoque, ou sem divulgar explicitamente o estoque. Sem a presença do estoque pode configurar uma fraude, não é o caso. Então, como seria divulgado, Ricardo? Ao invés de apresentar caixa, bancos, o estoque, ou melhor, caixa, bancos, contas a receber, estoque, a empresa decide, por exemplo, divulgar estoque junto com outras contas a receber, né? Então, vamos imaginar aqui, ó.
Eu tenho aqui uma tela em branco aqui, ó. Então tem lá o caixa, tá? Aí vem aqui, vamos imaginar que aqui já tem bancos, né? Tá lá, bancos. Aí logo em seguida aqui tem contas a receber ou clientes, né? Tá? E aqui ter o estoque, né? Que nessa empresa do comércio é fundamental. Ele é relevante na análise das contas do curto prazo. E aí as demais contas, né? Geralmente aqui na última linha tem outras ou outros. São contas de valor pequeno. Então vamos imaginar, se essa empresa comercial que tem um estoque relevante na atividade, se ela classificar o estoque dentro de outros e não mostrar para nós o investimento que ela tem no estoque naquela data, nós estaríamos omitindo uma informação relevante. Nós não estaríamos divulgando uma informação material. Então, essa é a ideia da materialidade. A omissão daquela conta ou daquela informação pode influenciar a decisão, no sentido de prejudicar a decisão. Nesse caso, especificamente, do estoque, a omissão do estoque pode prejudicar a decisão do usuário da informação contábil, ou seja, do investidor. Correto? Representação fidedigna. A representação das demonstrações contábeis, espera-se que as demonstrações sejam, ou melhor, espera-se que a representação fidedigna seja completa, neutra e isenta de erros. Completa como? Inclui todas as informações necessárias. Informações que são importantes para a leitura das demonstrações contábeis. Por exemplo, você divulgou a sua conta de estoque, você não omitiu essa informação, você divulgou. Mas dentro de estoque tem vários produtos, não é? Estoques de natureza diferentes. E digamos que o investidor precisa saber mais sobre a qualidade desses estoques, o tipo desses estoques. Então você, na prestação de contas, na divulgação das informações dessa companhia, pode apresentar nas notas explicativas, obviamente, mais informação sobre a qualidade desses estoques. O que mais? Espera-se que a informação seja neutra, ou seja, espera-se que ela não seja tendenciosa e isenta de erros, não é? Não há erros ou omissões na descrição do fenômeno. Então, regra geral, deixa eu limpar aqui um pouco essa tela que eu acho que agora ela ficou. Eu sabia fazer isso, mas agora eu não lembro mais. Enfim, aqui. Apaguei. Espera-se que a informação seja relevante, material e que tenha sua representação fidedigna, ou seja, uma informação completa, uma informação neutra e uma informação isenta de erros. Com relação ao segundo subgrupo, qualitativa, as características qualitativas de melhoria, espera-se que as informações sejam comparáveis, ou seja, é esperada uma consistência na apresentação dessas demonstrações. Se a partir de uma determinada data você usa um método para avaliação e controle dos seus estoques, por exemplo, espera-se que o mesmo método seja adotado nos próximos períodos. Então, a gente vai discutir logo sobre os critérios para
controle dos estoques, para baixa dos estoques. E entre vários critérios que podem ser utilizados, se a empresa decide escolher um, esse critério tem um reflexo direto na posição do ativo e no resultado da empresa. Se ela mudar o critério, pode influenciar o mesmo ativo e o resultado da empresa. Então, para evitar dificuldade na leitura das demonstrações, espera-se, obviamente, uma consistência na aplicação desses métodos e não mudar de acordo com a conveniência, mudar o método buscando um resultado maior. Isso não é esperado pela estrutura conceitual. Uma capacidade de verificação, ou seja, permitir que o usuário, o investidor ou o credor possa avaliar aquela informação e avaliar no sentido de comparar com as expectativas do usuário. A informação foi divulgada? Foi. Eu tinha uma expectativa em relação a essa informação. Então, por isso essa capacidade de verificação. Eu consigo verificar se as minhas expectativas quanto ao resultado da empresa foram atendidas ou não. Tempestividade, ou seja, gerar a informação em tempo hábil para o investidor. As empresas, quando elas vão encerrar o resultado, não é? Então vamos imaginar que nós estamos no dia 31, as empresas vão levantar os balanços, né? No dia 31/12 de 2019. Então, nessa data, 31/12 de 2019, as empresas elaboram suas demonstrações contábeis anuais. E elas têm, as grandes empresas, até 3 meses, 1, 2, 3, até o final de março, para divulgar essas demonstrações contábeis. Obviamente, a empresa que divulga as suas demonstrações contábeis de 2019 em janeiro de 2020, consegue gerar uma informação mais tempestiva, por exemplo, em relação a outras empresas que divulgam em março de 2020. Então a tempestividade diz respeito à divulgação, imagina, divulgação tempestiva daquela informação. Basicamente, significa o investidor receber essa informação no tempo adequado para ele tomar uma decisão. E, óbvio, quanto mais cedo ele receber essa informação, melhor para ele em termos de tomada de decisão, né? Então, as empresas que tendem a divulgar essa informação mais cedo tendem a gerar informação mais tempestiva. Essa é a ideia, tá? E a última característica é a ideia da compreensibilidade, né? Que diz respeito à apresentação das informações de modo claro e conciso. Então, em resumo, essas são as características qualitativas da informação financeira, divididas em fundamentais e características de melhoria. Tudo bem? Capítulo 5. Capítulo 5 fala de reconhecimento e desreconhecimento de alguns elementos contábeis. Entre eles, a gente tem ativos, passivos, PL, receita, despesa. Então, quando eu vou estudar o capítulo 5, na verdade, o capítulo 5 fala sobre critérios de reconhecimento de ativo. Então, se a empresa fez o estudo daquele item e verificou que ele atende à definição de ativo, pode reconhecer como ativo. Reconhece outro item. Agora ela mudou para um item de natureza do passivo, né? Ela está estudando se aquele item, se aquela transação gera um passivo. Então ela vai verificar a definição de passivo. Atendeu os critérios da definição de passivo? Sim, então ela reconhece um passivo. Tá? Receita. Ela vai verificar se aquela transação de fato gerou o reconhecimento de uma receita. Como? Vamos estudar os critérios para reconhecimento de receita. Atendeu o reconhecimento de receita? Sim, então eu vou reconhecer nas demonstrações contábeis.
Então é basicamente isso. O capítulo 5, ele verifica, ele apresenta, ele reforça os critérios para a definição desses elementos contábeis e fala se esses critérios forem atendidos, não é? Estão de acordo com a definição, você tem o reconhecimento nas demonstrações contábeis, tá bom? O exemplo é o estoque que eu trago para vocês, tá? O estoque de uma determinada empresa. Tem que pensar em 3 elementos, basicamente. Esse estoque vai trazer benefício econômico futuro para a empresa? Sim, a empresa espera vender esse estoque e seja visto a prazo, e obviamente isso vai gerar fluxo de caixa. A empresa controla esse estoque? Sim, está no controle, está fisicamente naquela empresa. E ele foi obtido com base em transações passadas? Sim, ela tem documentos fiscais que comprovam a aquisição dessa mercadoria. Então, atendeu a característica de ativo? Ah, atendeu. Então, beleza. Então, eu vou reconhecer onde? Eu vou reconhecer no meu ativo, né? E na hora de eu apresentar as demonstrações contábeis, vai aparecer lá, no meu balanço patrimonial. Então, o capítulo 5 trata basicamente dessa preocupação em reconhecer e desreconhecimento também. A partir do momento que um ativo deixa de atender algum critério, a gente tem que fazer o desreconhecimento, tá bom? O capítulo 6 trata basicamente de mensuração, como os ativos ou passivos são mensurados. As duas principais bases de mensuração da contabilidade são custo histórico e valor justo. Tem outras bases de mensuração, mas as mais utilizadas são essas. O custo histórico diz respeito ao quanto eu paguei por determinado ativo, então ele tá muito relacionado com o preço da transação ou outro evento que deu origem. Acho que eu já tinha até comentado sobre esse ponto em sala de aula. Então, se eu adquirir aquela mercadoria, se eu paguei, voltando ainda no exemplo do estoque, né? Se eu paguei pela mercadoria 100, essa mercadoria fica, e ela, digamos que ela atendeu os critérios para fazer o reconhecimento do ativo. Então, eu vou reconhecer no ativo. Mas qual é a base de mensuração? A base de mensuração, neste caso, é o custo histórico. E como eu chego no custo histórico dessa mercadoria? É simples. Quanto você pagou por ela? Ah, você pagou por ela 100. Você tem uma comprovação dessa negociação? Tem uma nota fiscal de entrada que comprova que a empresa pagou R$ 100 pela mercadoria. Então, vamos imaginar que essa mercadoria fica 30 dias estocada, na verdade, né? Então, ó, comprei aqui, ó, na data 0, paguei 100, que é o custo histórico dessa mercadoria. Eu vou aqui depois de 90 dias, tá? 90 dias, a mercadoria não foi vendida, reflexo da crise. Não foi vendida. E ela está mensurada a custo histórico ainda, ou seja, a 100. Tá? Então, mercadoria, no caso estoque, regra geral, ele é mensurado a custo histórico. Nesse caso, ficaria registrado a custo até o final do período. Tá? E o valor justo? O valor justo, definição da estrutura conceitual, é o preço que seria recebido pela venda de ativo em transação ordenada entre participantes do mercado na data de mensuração. Então, o valor justo ele se aproxima muito do valor de venda. Ele se aproxima muito do valor de venda, do valor de saída. Não é? Então, se essa mercadoria custa 150 no mercado, a gente poderia dizer que o valor justo se aproxima de 150. Há ainda alguma diferença entre valor justo e o valor de venda. Eles se aproximam, mas não são iguais. Não é o momento de discutir a diferença entre valor justo e o valor de venda, mas se você me perguntasse uma boa proxy, um bom representante do valor justo, eu diria que é o valor de venda.
daquela mercadoria. Mas eles podem ser diferentes e a gente vai discutir sobre essa diferença nas próximas aulas, tá bom? O capítulo 7 diz respeito à apresentação e divulgação das demonstrações contábeis. Então a gente já tratou, veja, nos capítulos anteriores sobre reconhecimento, que deve seguir os critérios dos elementos contábeis para serem apresentados nas demonstrações contábeis. E a gente tratou sobre mensuração, como mensurar os elementos, os ativos e os passivos. E aí a gente já percebeu que os dois principais são custo e valor justo. E a última fase do processo é a fase de divulgação, é a fase para reportar essa informação ao mercado. Então, o processo contábil, regra geral, é definido como reconhecimento, mensuração e divulgação. São as 3 etapas do processo contábil. A última seção, o último capítulo da estrutura conceitual é o capítulo 8, que diz respeito basicamente sobre os conceitos de capital e manutenção de capital. Então ele apresenta a manutenção do capital financeiro e a manutenção do capital físico. A manutenção do capital financeiro, gostaria de ler com os senhores. Vamos lá? O lucro é auferido somente se o montante financeiro, estamos falando sobre reconhecimento de lucro, somente se o montante financeiro dos ativos líquidos no final do período exceder o montante financeiro dos ativos líquidos no início do período. A manutenção de capital financeiro pode ser mensurada em unidades monetárias, nominais, ou em unidades de poder aquisitivo constante. O que é o ativo líquido? O que é o ativo líquido inicial e final? Ora, você deve lembrar que a equação contábil é igual a passivo mais PL, correto? Você pode isolar o PL? Pode. A riqueza. PL representa a riqueza daquela companhia. O PL ele pode ser apresentado como ativo menos passivo, correto? Então, quando você lê ativos líquidos, entenda ativos líquidos do passivo. Então na verdade, os ativos líquidos que ele está tratando aqui são PL, exatamente. Então quando ele fala, agora vamos ler de novo. Quando ele fala ativo líquido, leia PL, tá? Manutenção do capital financeiro. Sob esse conceito, o lucro é oferido somente se o montante financeiro ou dinheiro dos ativos líquidos ou do PL final exceder o montante financeiro dos ativos líquidos ou PL inicial. Certo? Ele está falando o quê? Se o PL final for maior que o PL inicial, então aquela empresa está apurando o lucro. E é exatamente o que acontece. Você tem o PL inicial, colocar PL 0, e o PL depois de um determinado período, tá? O PLT aqui, ó, ou PL final. Se o seu PL final for maior que o PL inicial, significa que esforços foram aplicados naquele período com o objetivo de reconhecimento de lucro. Então, a simples diferença, essa situação que nós estamos analisando, pode ser o indício de geração de lucro. Essa é uma maneira de estudar as alterações no capital ou no patrimônio líquido de uma empresa. Tá bom? Bom, pessoal, eu vou interromper aqui a minha apresentação em relação à estrutura conceitual e depois eu estarei à disposição dos senhores para eventuais perguntas, dúvidas. O exercício resolvido para estudo é esse. Vou ler em conjunto com os senhores, mas depois vocês podem ler com calma. Vou disponibilizar o documento no Stua. Então é basicamente uma companhia, ela divulga
o seu balanço, aqui você tem o balanço inicial no dia 1º de janeiro de X1, tá? Caixa, bancos, poupança, mercadorias e o total. Fornecedores, empréstimos, patrimônio líquido e o total. E aí você tem eventos que aconteceram em janeiro, tá? 8 eventos. E aí eu estou pedindo para você elaborar a DRE e aplicar a técnica dos balanços sucessivos. E aí no final, apresentar o balanço no dia 31 de janeiro de X1. Lembrando que esses eventos são apenas de janeiro de X1, tá bom? Então vamos lá. O primeiro ponto aqui é lembrar o seguinte: você vai aplicar a todo momento a equação patrimonial. Lembrar dela. Ativo é igual a passivo mais PL. Se você lembrar dela, não vai ter problema, tá? Aqui você tem os saldos iniciais de caixa, bancos, clientes, poupança, mercadorias. E aqui os saldos iniciais de passivo mais PL. Observar que a coluna C, essa coluna aqui, são os saldos iniciais do ativo. Então o caixa, qual é o saldo do caixa? 25. Aqui, ó, 25. É o caixa inicial. Tá? Bancos, 47. Aqui, ó, bancos, 47. Tá? Então, eu apresentei aqui na primeira coluna os saldos das contas patrimoniais. Tá bom? Primeiro evento, número 1. O que vai acontecer? Venda de mercadorias a prazo por 120. Qual o custo dessa mercadoria? 50. Tá bom. Então, vamos lá. Vendeu? Se ele vendeu a prazo, eu já vou reconhecer aqui embaixo, ó, eu vejo que eu coloquei aqui a estrutura da demonstração de resultado. Aqui eu tenho a estrutura do balanço. Algumas linhas abaixo eu coloquei a estrutura da demonstração de resultado. Então você vai encontrar contas patrimoniais, que são essas. Contas patrimoniais aqui em azul. E as contas de resultado, que são as contas que aparecem só na DRE. Essas contas em laranja, tá bom? Bom, se a empresa vendeu, você já tem uma receita de venda para reconhecer, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, receita de venda de 120. Vendeu a prazo? Então tem que aumentar clientes. Vendeu a prazo, correto? Clientes, 120. Qual é o custo dessa mercadoria? O custo dessa mercadoria é 50. Então o meu estoque tem que diminuir em 50. Então venha na linha de mercadorias, perceba que tem um saldo inicial de 160, de acordo com o balanço. Ó, aqui, ó, saldo inicial de mercadoria 160. Saldo inicial de mercadoria aqui, ó, 160. Então eu tenho que reduzir esse estoque inicial em 50, que é justamente a baixa da mercadoria. Então menos 150. O lançamento correspondente é custo na demonstração de resultado, ou custo da mercadoria vendida, que a gente chamou em sala de aula de CMV, tá? Custo da mercadoria vendida. Então vejam, eu vendi a prazo, aumentou clientes em 120, aumentei receita de venda em 120. Vendi as mercadorias que custaram 50 para a empresa. Então vou dar a baixa em 50 na linha de estoque de mercadorias e vou registrar o custo da mercadoria vendida de 50 na demonstração de resultado. A demonstração de resultado, ela tem um vínculo com a linha de lucros e prejuízos acumulados. Qual que é o resultado nesse dia? Se eu tivesse só essa transação nesse dia, qual seria o resultado? 70, correto? 120 com menos 50, 70. Então eu vou registrar aqui em lucros e prejuízos acumulados justamente esse resultado. Peguei a soma, tá? Então reparem, esse é o primeiro evento. Só isso. Vendeu 120, aumenta clientes, aumenta receita de venda. A baixa da mercadoria menos 50 e a baixa
e o registro do CMV menos 50. O resultado nessa venda é de 70. Vai para lucros e prejuízos acumulados. Então, olha, o meu ativo ele aumentou em quanto? O meu ativo aumentou em 70. E o seu passivo mais PL aumentou em 70. Eu estou pegando aqui, ó, a soma. Tá vendo, ó? Ó. 120 do aumento de clientes e a baixa de 50 de mercadorias, 70. E aqui, lucros e prejuízos acumulados, 70. Tá? Segundo evento, pagamento de frete de janeiro em cheque. Só isso, pagamento de frete. Houve uma despesa e ela já foi paga. Tá? Se houve uma despesa, despesa com frete, na demonstração de resultado. Há um vínculo, lembra? Há um vínculo entre as contas de resultado e a LPA. Então eu vou destinar essa despesa de 20 para a LPA, em lucros e prejuízos acumulados. Tá? Ó. Peguei de lá. O que mais? E o pagamento, né? Ó. Pagamento de frete de janeiro em cheque. Então vai diminuir a conta bancária, o saldo da conta bancária em 20. Só isso. Diminuiu o banco em 20 e diminuiu o LPA em 20. Por que diminuiu o LPA em 20? Lembra que a despesa de frete representa uma saída de benefício econômico para a empresa. Essa saída de benefício econômico é representada por uma redução no seu PL, portanto, uma redução em LPA. Lembrar que LPA está dentro do patrimônio líquido da empresa. Correto? Muito bem. Então, concluímos aqui, né, as 3 primeiras colunas. Deixa eu só melhorar aqui a formatação, senão não vai dar para a gente visualizar legal. Pronto. Terceiro evento, venda. Mais uma venda. Se você não entendeu a primeira, presta atenção nessa terceira. 110 o valor da venda, tá? Mercadorias que custaram 60. Então vamos lá. Ah, diferença. Agora a mercadoria foi vendida à vista. Olha só, efeito no caixa. Aumenta o meu caixa 110, tá? Por que o caixa? Porque foi em dinheiro, ó. Foi em dinheiro, tá? Aumenta o meu caixa em 110, aumenta a receita em 110. Dou a baixa na mercadoria de 60, o custo dessas mercadorias é de 60, então elas estão saindo fisicamente da minha empresa, por isso a baixa, estou dando baixa, estou tirando essas mercadorias da minha empresa. E o CMV, que representa o custo com essas mercadorias vendidas. Logo, o resultado nessa venda é de 50. Portanto, em lucros e prejuízos acumulados, eu trago os 50. Então, eu tenho uma redução do meu ativo de 50 e uma redução no meu passivo mais PL de 50 também, respeitando a equação patrimonial. Sempre. Esse subtotal tem que ser igual a esse subtotal em todas as colunas, tá? Quarto, pagamento de parte dos empréstimos em dinheiro, 35. Então, paguei em dinheiro, tem que sair do caixa 35. Paguei os empréstimos. Qual era o saldo inicial dos empréstimos? 50. Mas agora que eu paguei 35, eu tenho que reduzir a minha dívida em 35. Correto? Muito bem. Então, vou reduzir o empréstimo em 35. Logo, o meu ativo diminuiu em 35 e o meu total do passivo mais PL diminuiu em 35. E assim eu tenho o quarto evento, respeitando a equação patrimonial. Quinto, pagamento de duplicata, né? Do fornecedor no valor de 30. Com antecipação, obtendo desconto de 4. Líquido pago em dinheiro 26. Então eu tinha uma duplicata de 30, mas eu paguei apenas 26. Olha que maravilha. Fiz uma negociação com o meu fornecedor. A diferença eu não paguei. Essa diferença é de 4. Se eu não paguei essa diferença, o que ela representa para essa empresa?
ela gerou uma economia de caixa diante desse desconto. Na contabilidade, esse desconto é tratado como um ganho financeiro, uma receita financeira. Essa é a ideia. Tudo bem? Eu tinha uma fatura a pagar de 30, paguei 26. A diferença é um ganho financeiro. Como fica isso nos balanços sucessivos? Bom, qual que é o valor da fatura? É 30. Então, se eu paguei a fatura de 30, pensa no título. O valor desse título é 30. Você tem que dar a baixa no título de 30. Então, menos 30. Tá aqui, ó, menos 30. Quanto saiu do seu caixa? 26. Eu paguei apenas 26. Tá? A diferença, lembra que eu falei para você? É uma receita financeira. Então, eu coloquei aqui na linha ó, de receita financeira. Esse ganho financeiro, as contas de resultados são alocadas para LPA, lucros e prejuízos acumulados. Então você tem, olha lá, total do ativo diminuiu em 26, considerando que você diminuiu o caixa para pagamento de fornecedor, e o total do passivo mais PL diminuiu em 26 também. Por quê? Embora você tenha liquidado um título de 30, você teve um desconto, o que gerou um ganho financeiro, ou uma receita financeira de 4. Portanto, total do passivo mais PL, menos 26. Só você conferir as fórmulas que eu vou disponibilizar essa planilha para vocês. Tá bom? Então, evento 5, concluído. Evento 6. Recebida duplicata no valor de 30, com antecipação, concedendo desconto de 2. Então, o líquido recebido foi no banco, tá? Foi de 28. Mesma coisa. Agora, pensando em duplicata a receber. Você tinha uma duplicata a receber de 30. Você chamou o seu cliente e falou: meu cliente, meu caro cliente, se você pagar hoje, eu te dou R$2 de desconto. E nesse caso, ele aceitou. Então a gente recebeu R$28. A duplicata, o valor do título é de 30. E a diferença é o quê? Nesse caso, não é mais receita financeira. Veja bem, a sua duplicata era de 30. Você recebeu menos pela antecipação. Você deveria receber na semana que vem, mas conseguiu antecipar o fluxo de caixa. Recebeu 28 de um título que vale 30. Essa diferença é o quê? É uma despesa financeira, certo? Olha como fica. Você vai receber os 28. Aqui, ó. Aumenta 28 em bancos. Tá? Por que bancos, Ricardo? O enunciado fala explicitamente, acreditado em banco. Então, banco. Deu a baixa no título de 30. O valor do título é 30. Tá? E você registra a despesa financeira de 2, que é justamente quanto você abriu mão para antecipar o recebimento do fluxo de caixa. Então, menos 2. E aí, as contas de resultados são alocadas para LPA. Então, vem aqui para LPA, tá? Menos 2, total do passivo mais PL, e menos 2 do ativo. E assim a gente encerra o evento 6, tá? Acabando. Depósito em dinheiro no banco é de 25. Então, tem muito dinheiro no caixa, é perigoso. Transfere, deposita. Então, diminuiu 25 do caixa e aumentou 25 em bancos, tá? Só isso. Esse evento é bem tranquilo. E o 8, que diz respeito ao valor da folha de pagamento de janeiro, que é de 27. A gente fechou a folha e vamos pagar até o 5º dia útil de fevereiro. Então, vamos registrar aqui a despesa de salário na demonstração de resultado. A gente aloca para LPA, o menos 27, e aí a gente registra salários a pagar de 27. Registra uma obrigação, não é? Em função do compromisso que nós assumimos com os funcionários da empresa. Aí, a partir disso, pessoal, a gente praticamente terminou o exercício, tá? Se você somar aqui, ó, tô somando, ó. Aí pega aqui, ó, 120 de clientes com menos 30,
Aí eu tenho a posição final. Eu tenho a posição final de todas as contas. O caixa é o que mais tem movimentação, ó. Saldo inicial 25. Aí aumentou em 110 pelo recebimento à vista. Depois diminui em 35 pela liquidação da parcela da dívida. Depois diminui em 26 pelo pagamento do fornecedor. E por último, diminuiu em 25 pela transferência de recursos para a conta bancária da empresa. Somei, vou ter a posição final, 49 de caixa. Aí eu faço o mesmo com todos, tá? Com todos. E eu tenho aqui a coluna L, o balanço final em 31 de janeiro de X1. Essa é a posição final da empresa, tá bom? Aqui eu faço o mesmo com a demonstração de resultado, tá? Ó, somo os custos, a receita, apuro aqui o lucro bruto, tenho despesa de salário, despesa de frete, os ganhos e as perdas financeiras e o lucro líquido de 75. Aí eu aqui eu apresento bonitinho a DRE, ó, tá vendo? Ó? A DRE tá aqui, ó, tá? Resumidamente, tá? É isso, pessoal. É bem simples, tá? Eu vou disponibilizar para vocês esse exercício para vocês estudarem. Eu vou deixar mais uma leitura complementar no STOA, que é um artigo que trata do desenvolvimento da contabilidade no mundo e no Brasil, para aprofundar o conhecimento de vocês em relação à origem da contabilidade. E aí a tarefa para a próxima aula, a gente não pode deixar de fazer exercício, lembra? Tarefa para 2 de abril, tá? Que eu vou disponibilizar do STOA em breve. E aí você posta até às 19 horas do dia 2 de abril, tá bom? Obrigado a todos pela atenção e desculpe se o vídeo ficou muito extenso. Até mais!